preparado para o contra-ataque do inimigo. Amém? Então, dentro disso, você pode ir se preparando para a guerra ou contra-ataque do inimigo. Mas é isso que o Senhor me deu. Nós precisamos estar preparados para o contra-ataque do inimigo. A palavra do Senhor diz assim: depois de tudo isso e dessas provas de fidelidade que o rei Ezequias deu, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu o país de Judá. O seu exército cercou as cidades protegidas por muralhas, procurando conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe estava planejando atacar Jerusalém, também consultou os seus chefes militares e civis e propôs que tapasse as fontes de água que ficavam fora da cidade. E eles concordaram com o plano. Muita gente se ajuntou e foram tapar todas as fontes, também o canal que atravessava aquela região. Isso foi feito para que os assírios encontrassem pouca água quando chegassem perto da cidade. Ezequias se animou e consertou as muralhas da cidade, construiu torres em cima dela, levantou outra muralha ao redor da que já existia, construiu defesa no aterro que tinha sido feito ao leste, na cidade de Davi, mandou fazer muitas lanças, escudos, colocou oficiais no comando de todos os homens da cidade, mandou os oficiais reunirem na praça, no portão, à entrada, e disse: sejam fortes e corajosos, não fiquem assustados, nem tenham medo do rei da Síria e do seu exército, pois aquele que está do nosso lado é mais poderoso do que o que está do lado dele. Ele só conta com a força dos homens, mas do nosso lado está o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear por nós. O povo ficou animado ao ouvir as palavras de Ezequias. Algum tempo depois, Senaqueribe, rei da Síria, juntou com seu exército, estava cercando a cidade de Laquis. Ele enviou alguns oficiais a Jerusalém para entregarem ao rei Ezequias a seguinte mensagem: eu, Senaqueribe, rei da Síria, quero saber como é que vocês, moradores de Jerusalém, podem se sentir seguros ficando aí enquanto o exército inimigo está cercando a cidade. Ezequias diz que o Senhor, o Deus de vocês, os livrará das minhas mãos, mas ele os está enganando e vocês morrerão de fome e de sede. Pois foi o próprio Ezequias que acabou com os lugares de adoração e com os altares de Deus, e disse ao povo de Judá e os moradores de Jerusalém que adorasse a Deus diante de um altar só e queimasse incenso somente naquele altar. Será que vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos com os povos nações? Vocês pensam que os deuses daquelas nações foram capazes de salvá-las das minhas mãos? Não houve nenhum Deus das nações que os meus antepassados conquistaram que fosse capaz de salvar o seu povo do meu poder. Então, por que vocês pensam que o seu Deus não deixe que Ezequias os engane assim? Não se iludam, não acreditem nele. Nunca houve nenhum Deus que pudesse salvar o povo do poder dos meus antepassados ou do meu poder. Muito menos o Deus de vocês poderá salvar. Os oficiais de Assírio disseram coisas ainda piores contra o Deus, o Senhor, e contra o seu servo Ezequias. E Senaqueribe escreveu cartas que ilustravam o Senhor Deus de Israel, que insultavam o Senhor Deus de Israel, dizendo o seguinte contra ele: os deuses das outras nações não salvaram os seus povos das minhas mãos. Assim também o Deus Ezequias não salvará o seu povo das minhas mãos. Os oficiais gritaram isso em hebraico aos moradores de Jerusalém que estavam em cima da muralha da cidade, a fim de assustá-los e deixá-los apavorados, e assim poder conquistar a cidade. Os oficiais falaram a respeito do Deus de Jerusalém como se ele fosse os deuses dos outros povos. Peraí que virou a página.
Tirei a mão e virou a página. Como fosse o Deus de outros povos que são ídolos feitos por mão humana. Aí o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram a Deus e pediram a sua ajuda. Então o Senhor Deus enviou o quê? E matou todos os soldados, todos os oficiais do exército assírio. O rei Senaqueribe voltou envergonhado para o seu país. Certo dia, enquanto adorava no templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram. E foi assim que o Senhor Deus salvou Ezequias, os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, o rei da Síria das mãos dos outros inimigos, e Deus deu ao seu povo paz com todos os países vizinhos. Muitas pessoas iam a Jerusalém, levando ofertas ao Senhor, ricos presentes para o rei Ezequias de Judá. Daquela época em diante, a fama de Ezequias foi crescendo em todas as nações. Até aqui, feche os seus olhos. Peça ao Espírito Santo para continuar falando contigo. Você que está aí no fundo, vem mais para frente, em nome de Jesus. Tem espaço aqui na frente. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos esse período da Tua Palavra na Tua presença. Que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de nos ministrar, Senhor. Que seja o Teu Espírito Santo para trazer a palavra de vida, de restauração, de transformação, de ânimo, Senhor, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, o nosso coração, a nossa mente de toda seta, de todo roubo, Senhor. Tudo aquilo que se levanta contra esse culto, toda dispersão, sonolência, devagação da mente, todo valente, nós amarramos e lançamos no abismo na autoridade do nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, só o Senhor governa, só o Senhor direciona esse culto. Eu deixo a minha vida, o meu intelecto, a minha alma cativa em submissão ao Teu Espírito e à Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, só o Senhor conduz. E a Ti eu já entrego toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Aplauda o Senhor. Pode se assentar. Nós vemos aqui um momento específico. Mas se você olhar no capítulo 31, nós vemos esse rei assumindo. Ele assumindo o reino e estabelecendo aquilo que é a limpeza. Porque o rei anterior, o pai dele, tinha tirado tudo aquilo que era adoração ao Senhor. A lâmpada do templo estava apagada, a porta do templo estava fechada. E ele vem trazendo para tirar a idolatria, os altares que foram levantados aos outros deuses. Ele vem trazendo ali a santificação, dando uma direção para que os levitas se santificassem, para que pudesse reabrir o templo, para que eles pudessem tocar no templo novamente, porque quem cuidava do templo eram os levitas, para que a lâmpada pudesse estar acesa. Ele volta restaurando ali o altar de oferta, o culto ao Senhor que tinha sido destruído. Então ele traz um tempo onde teve posicionamento, porque a restauração ela não vem através simplesmente de você orar e esperar Deus restaurar. Se tem alguma coisa que foi você que colocou na tua vida, como por exemplo uma idolatria, um pecado, é você que tem que tirar, é você que vai abrir mão, é posicionamento. Se tem algum altar que está destruído, que precisa ser limpo, o altar da oferta, o altar do teu coração precisa ser restaurado novamente, é você que vai trazer. Olha para Elias, quando ele foi restaurar o altar, ele foi lá, ele organizou o altar, ele restaurou o altar, ele colocou a lenha, ele colocou a oferta, ele derramou a água. Essa parte é nossa e sempre vai ser nossa. A parte do Senhor é receber a oferta, é consumir o holocausto. A parte do Senhor, Ele sempre vai fazer, porque Ele já fez, já está consumado.
Então, a nossa parte é que nós precisamos fazer. E Ezequias, com consciência da liderança, consciência de que a lâmpada do templo precisava ser acesa, consciência de que a porta do templo precisava ser aberta, consciência de que o local de culto e adoração ao único Deus é um só, com consciência de todas as coisas, ele se posiciona. E ele começa a dar essa direção. E conforme o povo vai fechando as brechas e as coisas vão acontecendo, passado o tempo, porque ele foi fiel ao Senhor, o inimigo se levantou para entrar em Jerusalém. Passado um tempo, só que Ezequias era um homem que estava sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus e andava junto com o profeta Isaías. Todo rei que eu vejo que anda junto com o profeta nunca comete erro. E quando comete, tem um profeta para ajustar. Porque o rei não pode andar sozinho. A palavra do profeta vem sobre a vida do rei. O rei governa o povo, mas quem governa o rei é Deus. E o profeta, ele é a boca de Deus. Então, quando Davi peca, o que acontece? Quem é o profeta que levanta? Pelo amor de Deus, para falar com Davi. Entende? Ele corria o risco de morrer. Mas o profeta se levantou e falou: você é essa pessoa, você pecou. O rei andava junto com Isaías. Isaías era meio que primo, alguma coisa assim. Mas não era pelo parentesco, é porque ele desejava servir a Deus. Você vê lá o rei Acabe, o Eliseu. Não ouvia o profeta, não ouvia Elias, não ouvia Eliseu. Certa vez o rei da cidade de Judá chega lá, esqueci o nome do cara, lá de 2 Crônicas 20, o mesmo rei, Josafá. Ele chama Josafá para entrar na guerra. O cara era esperto, ele sabia que ele tinha que se aliançar com quem tem compromisso com Deus, com quem tem aliança com Deus, e ele foi lá firmar a aliança. Vamos consultar o profeta, não tem profeta por aqui. Eliseu falou assim: eu só vou te receber por causa de Josafá, porque se não fosse Josafá eu nem te receberia. Por quê? Porque fere ao Senhor. Então Ezequias, ele tinha um entendimento do que é andar agradando ao Senhor, e do que é andar debaixo de autoridade, do que é andar debaixo de obediência, do que é andar debaixo de direção. E foi exatamente isso que ele fez. O inimigo se levantou, foi contra Judá. Ele não esperou o inimigo entrar na casa dele, ele não esperou o inimigo entrar na cidade dele, ele não esperou o inimigo vir na porta da cidade. Não, quando o inimigo se levantou contra o irmão lá longe, ele identificou e falou: opa, deixa eu me reunir com o povo que guerreia. Olha, o inimigo está vindo ali, ó. Eu estou vendo, de lá para cá é um pulo, eles vão querer entrar aqui. O que nós podemos fazer? Estava tudo em ordem. A parte espiritual estava restaurada. A parte espiritual ele já tinha feito. Todas as vezes que você começa a ter um crescimento espiritual, que você começa a se firmar na presença do Senhor, todas as vezes que você se posiciona de maneira que você agrada ao Senhor, o inimigo ele vai vir contra você, e você precisa ter essa consciência em nome de Jesus. Só que você não está sozinho. Você tem armas espirituais. Ele teve o discernimento, ó, de longe está vindo. Eu tenho ajuda, eu tenho um exército. O que a gente faz agora? Fecha as fontes de água. Não vou dar suprimento para o inimigo. O problema é que quando o inimigo está vindo lá longe, mas eu estou fazendo tudo certo. Por que Deus está deixando? Para de reclamar em nome de Jesus. Você acabou de ter vitória. O inimigo vem no contra-ataque. O que você faz? Vou buscar a direção do Senhor. Vou colocar em ordem a direção que Deus me deu. Se fecha a fonte de água, eu não posso deixar a fonte de água aberta. Ele chamou o povo e falou: vamos fechar a fonte de água em nome de Jesus. O em nome de Jesus é por minha parte. Porque para mim Jesus está em toda a Bíblia. Ele escreveu a Bíblia e não veio falar que foi Paulo, porque foi Jesus. Jesus escreveu.
Se Paulo tivesse todo o conhecimento, mas não tivesse o Espírito Santo, acabou. Então a gente precisa dar glória a quem é digno de glória, de louvor e de adoração, que é Jesus Cristo. Então, fechar a fonte de água era prioridade. Tem horas que essa fonte que deveria jorrar do teu interior um rio de águas vivas, jorra morte e destruição, reclamação, murmuração, fofoca, falsidade, maledicência. Essa fonte que é você precisa jorrar água limpa do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Os teus olhos precisam mudar acerca das coisas. O Senhor é com você, já restaurou tudo o que precisa restaurar. Aleluia! Agora você vai ver o livramento que o Senhor vai te dar. Observa o que ele fez. Ele se preparou para quando o inimigo chegasse. Tinha uma muralha? Tinha, nós lemos no texto. Fecha as brechas da muralha, restaura onde está quebrado. Aonde está quebrado dentro de você, você vai buscar restauração em nome de Jesus. Muralha significa proteção, gente. O que protegia a cidade na época? A muralha. Não contente com isso, ele falou: vamos fazer uma segunda muralha. Vamos reforçar a muralha. Vamos colocar uma proteção a mais. Porque se o inimigo está vindo e essa muralha que eu restaurei não vai estar, tem mais outra aqui. Quantas vezes você, ao invés de se colocar em proteção ali, em resguardo, você abre tudo que não é para abrir, reclama o que não é para reclamar, fala o que não é para falar. Pelo amor de Deus, sobre tudo que deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede fontes de vida. Assim como o homem se imagina na sua alma, assim ele é. Você já parou para pensar e falar: Senhor, o que o Senhor pensa a meu respeito? Eu vou te responder, porque está na Bíblia. Eu bem sei os pensamentos que tenho para vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você desejou. É isso que está lá em Jeremias. É assim que as coisas começam a funcionar. O problema é que o inimigo está vindo, nem chegou ainda. Você não fechou a brecha, você deu fonte para o inimigo, você não fez o reforço, você não colocou torre lá em cima, você não ficou vigiando. Tem que prestar atenção. Leia o texto, ele levantou torres, ele vigiou, ele prestou atenção, ele mandou fazer arma, ele mandou fazer escudo, ele mandou fazer lança. O que você está fazendo com o teu escudo e com a tua lança? Quantas vezes você está subindo na torre de vigia como um atalaia da tua casa e da tua família? Quantas vezes você está subindo no monte em oração para ver a distância que está esse inimigo? Quantas vezes você está subindo no monte em oração para tocar a trombeta e chamar ajuda para quando você precisa? Quantas vezes no monte você está subindo? Quantas vezes você está subindo lá para ver o que está se passando ao redor? Você não pode entrar no mundo espiritual só para pedir. Você tem que entrar no mundo espiritual para saber o que está acontecendo lá, porque você é cidadão do céu. Você não tem que estar preocupado com as coisas da terra. As coisas da terra você faz aquilo que te cabe. A Ezequias cabia o reforço da muralha, a restauração da muralha, a restauração do templo. Para Ezequias cabia a lança, mais escudo. Ele foi fornecendo tudo que o povo precisava. Ele foi fornecendo o capitão. Olha, levanta um exército aqui, bota um capitão aqui, outro ali, outro acolá. Vai. Às vezes a gente faz a mesma coisa dentro da igreja, mas vocês não percebem. A gente levanta um discipulador para andar do teu lado e você despreza todo dia, só porque não é um discipulador do jeito que você queria. Não despreze quem Deus colocou do teu lado da guerra, porque essa pessoa está ali para matar e morrer por você. Não despreze o que o Senhor tem colocado na tua vida. Guerra se ganha com o corpo. Ezequias não falou: deixa que eu vou lá sozinho, essa é minha. Foi assim? Guerra se ganha com exército. Guerra se ganha em unidade. Exército dividido toma pedrada na cabeça.
estava sozinho foi Sansão, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Guerra não se ganha sozinho, não se ganha se isolando, não se ganha chorando, não se ganha reclamando, não se ganha murmurando. Guerra se ganha posicionado em nome de Jesus. Mas sabe por que você não procura ajuda? Porque o seu orgulho não deixa. Você é bom demais. Imagina o rei procurando ajuda. Meu irmão, aprenda a estar onde o Senhor quiser que você esteja. Se o Senhor te quiser, mas hoje eu estou topzera do top, sou um empresário multinacional. Mas se o Senhor te quiser na casa, no mais humilde da terra, lavando o banheiro, por um período de tempo, vá. Vergonha não é diante dos homens. Vergonha é o que a gente passa quando a gente desobedece a Deus ou quando a gente afronta o exército do Deus vivo. É só olhar para o texto. Depois que ele fez tudo isso, Ezequias vem e libera uma palavra. Qual foi a palavra que Ezequias liberou? Era uma vez, foi isso? Ele libera a palavra assim, depois que ele fez tudo que era humano, tudo que ele podia fazer, depois de ter colocado torre, o que era novo, o aterro novo, algo novo que Ezequias tinha feito, que tinha recebido, ele coloca ali proteção. Você não pode deixar a Deus dará aquilo que o Senhor deu na sua mão. Você não pode abrir mão daquilo que você já conquistou. Você não pode abrir mão do crescimento que Deus já te deu. Em nome de Jesus, bota a guarda aí. Colocou guarda, oficiais no comando de homens da cidade. Mandou os oficiais reunirem na praça, no portão, na entrada da cidade e disse: sejam fortes e corajosos. Não fiquem assustados e nem tenham medo do rei da Síria e do seu exército, pois aquele que está ao nosso lado é mais poderoso do que aquele que está do lado deles. Ele só conta com a força dos homens, mas do nosso lado está o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear por nós. O povo ficou animado ao ouvir as palavras de Ezequias. Quantas vezes você vem para a igreja, vem para o culto, o Senhor vem, levanta um Ezequias da vida, libera uma palavra sobre você, você sai animado, cheio da presença de Deus, enxergando o que o Senhor vai fazer na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Passa uns dias, vem um inimigo gritando, falando assim: não acreditem no Ezequias. Quem é o Ezequias? Quantas vezes o inimigo não levanta para trazer ameaça? O texto, continuação do texto: o inimigo foi enviado para trazer ameaça. Não acredite no que Ezequias está fazendo. Ele tira o foco dos feitos do Senhor, da restauração, da palavra que o Senhor liberou, para colocar o foco nos feitos do inimigo. Quantas vezes você está olhando para a tua guerra, para a tua luta, para a tua dor, para a tua dificuldade, para a tua necessidade, ao invés de estar olhando para aquilo que o Senhor já fez na tua vida e declarar: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. A estratégia do inimigo é roubar a tua fé. A estratégia do inimigo é tirar você do foco. Você já fez tudo o que você tinha que fazer, acreditou no que o Senhor liberou sobre você? Guarde a palavra do Senhor no teu coração, em nome de Jesus. Blinda esse interior. O inimigo vai gritar, vai ameaçar, vai ficar sem água, vai ficar sem pão, vai ficar em miséria. Olha o que você está passando. Presta atenção, ele só ameaçou. Vocês estão acreditando nele. Teve soldado, teve exército, e ninguém pôde livrar das nossas mãos. É porque vocês não se depararam com o meu exército. Quem é esse exército perto do Deus Todo-Poderoso, El Shaddai? Entenda, você serve o Deus Todo-Poderoso. Todo poder que existe nos céus e na terra emana do El Shaddai, o Todo-Poderoso. Não tem uma liderança
hebraico. Não, agora não, vamos esmorecer o coração do povo também. Gente medrosa, covarde, insegura, não vai para a guerra. Uma pessoa insegura leva insegurança para os outros. Uma pessoa imatura, ela age por impulso, vai levar o povo para a destruição. Uma pessoa, como fala, medrosa, vai contaminar os outros com medo. Por isso que o Senhor dá a direção. Os medrosos não vão para a guerra, porque a guerra não se ganha por quantidade, a guerra não se ganha por artifícios humanos, a guerra se ganha pelo poder e autoridade do Senhor. O problema é que a gente fica mensurando a quantidade de homens, a espada, a lança, o inimigo. Quando Ezequias se depara com aquela situação, todo mundo gritando lá na porta, a afronta contra Deus, você vê Ezequias saindo lá tirando satisfação? Ezequias subiu na muralha e tirou satisfação? Você acabou de ler o texto, pelo amor de Deus. Não me infarta, Jesus. Guarda o meu coração. Guarda, Senhor. Eu vou perguntar de novo. Vocês viram Ezequias subindo no muro e dando satisfação para o inimigo? Tirando satisfação, confrontando o inimigo, mandando uma carta de resposta, xingando o inimigo, seu fariseu, incircunciso, né? Filho da Jezabel, alguma coisa assim? Não. Você vê ele defendendo a Deus. Você está falando isso porque você não conhece o Deus possível. Porque se eu dobrar o meu joelho, é isso que vocês veem? É assim? O que ele faz? Você não sabe, Paulo? Não vi. Ó, estou sem óculos, ó. Tem que falar alto. Ele foi orar, ele chamou o profeta Isaías. Ó, tudo que é humano eu fiz, tudo que era de guerra eu fiz, tudo que... Vamos orar. Aí sabe como você fala quando a gente fala para você, vamos orar acerca dessa situação? Orar para quê? Não adianta nada. Jesus Cristo. Eca. Só orar. É muito, meu irmão. Faz tudo que você tem que fazer no braço da carne e não ora para ver se é direção de Deus, não para ver se Deus abençoa e tira a vitória. Você precisa orar sim. Eu preciso orar sim. Porque se Deus não estiver conosco, nós não temos vitória nas nossas guerras. Então não trate oração como só orar, porque oração é relacionamento com o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. Oração é tudo. Oração é força vital. Porque na presença de Deus há restauração. Eu ouvi um exemplo hoje maravilhoso. O ventilador, ele circula o vento que já existe, o ar, não é isso? E ele gasta energia. O moinho, ele capta o vento e transforma em energia. O que você quer ser? Um ventilador ou um moinho? Oh meu Deus, eu quero ser um moinho. Eu quero sentir a presença do Senhor, captar essa presença e transformar naquilo que é o poder de Deus. Não, o poder de Deus nada, eu só quero ser um canal. Não vou transformar nada, eu não tenho poder de transformar nada. Eu só quero ser um canal do poder de Deus. Para que eu quero ser um ventilador? Para que eu quero ficar... Tudo que você faz no braço da tua carne, você gasta energia. Tudo que você faz pelo Espírito Santo de Deus, restaura a tua força, revigora o teu interior, traz vida e vida em abundância. Então se você está andando no teu trabalho, na tua casa, na tua família, na igreja, e está se sentindo cansado, fadigado, sem força, sem ânimo, chama o Espírito Santo de Deus e começa a fazer pela direção dele, que você vai ver o vigor, a força e o ânimo do Senhor entrando na tua vida, em nome de Jesus. Amém. É assim que a gente caminha. E quando ele ora, vamos ver lá? Bora lá. Vamos para o texto de novo, vocês já estão perdidos no texto. Versículo... Cadê Jesus que deixamos aí? 20. Obrigada, Senhor. Acharam? Aí o rei
Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram a Deus e pediram o quê? Pediram o quê? Ajuda. Eles oraram ao Senhor e pediram socorro, ajuda. Sabe o que está faltando? Você falar: salva-me, Senhor, socorro, me ajuda. A minha insuficiência não dá aqui não. Pelo meu poder não vai, pela minha força não vai, com a ajuda do exército sozinho, dos braços da carne deles não vai. Eu preciso da tua ajuda. Me ajuda. E aí o que acontece? Vamos lá? Versículo 21. Então o Senhor Deus enviou um anjo que matou todos os soldados, todos os oficiais do exército assírio, e o rei Senaqueribe voltou envergonhado para o país dele. O rei voltou envergonhado. Entenda uma coisa: quando você coloca o teu joelho no chão e sabe o Deus a quem você serve, você fala: Senhor, me ajuda. Ele está ouvindo tudo que o inimigo está falando, ele está vendo todas as coisas, ele está querendo ver o teu posicionamento. Você não precisa de muito, você precisa daquele que é o Todo-Poderoso do teu lado. Ele deu ordem a um anjo. Um anjo. Não foi um exército, foi um anjo. Aquele povo fez tudo aquilo. Não foi a muralha que barrou, não foi a segunda muralha, não foram os atalaias, não foi a lança, não foi o escudo, não foram os capitães, os generais. Foi o anjo que o Senhor enviou que destruiu o exército inimigo. Não é o que você faz, é o que Deus faz. Você faz tudo aquilo que te cabe, mas quem te dá a vitória é o Senhor. Ele não precisa, não precisa, mas você precisa fazer. Você precisa brindar. E depois que você faz tudo, você ainda declara: eu sei que não é pelo que eu fiz, mas eu sei que é pelo que o Senhor faz. Servo de Deus muitas vezes não precisa nem pegar na lança. Sabe que essa lança é a palavra de Deus. Você precisa ter ela no teu interior, você precisa declarar e você precisa crer. Sabe o que é o escudo? É a palavra de Deus que te defende. Mas quando a gente fala de pegar na lança, eu não preciso pegar essa palavra e falar assim: olha, inimigo. Você não, Deus me ligou, vamos botar pra lá. Olha, inimigo. Outro lado, que vocês de casa também não. Entendeu? Quem pensa que você... Gente, aprende uma coisa: quando você sobe no altar, você está revestido no poder e da autoridade do Senhor, e tudo que você fala é semente no mundo espiritual. Por isso que eu presto atenção. E quando eu tenho que denunciar alguma coisa, eu já entrego uma palavra de vitória, de desligamento, em nome de Jesus. Então é assim que eu trabalho com o Senhor, é assim que eu aprendi com o Senhor. Você pensa que você é o quê? Você vai ver o... É isso? Ele não usou essa palavra assim. Ele foi buscar no Deus dele. Muitas vezes você não vai precisar confrontar o inimigo e pegar na lança, porque o Senhor já enviou ordem aos anjos dele ao teu respeito para te dar livramento em nome de Jesus. Não dá desânimo quando você fala assim: mas que é aquela cara do quê? De fubá? Não, é. Do que? Como é que chama essa cara? Não posso falar. Pois é, não faz isso comigo não. Não faz essa cara de... Vou chamar de fubá, cara de fubá. Sabe? O Senhor já deu ordem aos anjos dele a teu respeito para te dar livramento em nome de Jesus. Amém. Aleluia! É assim que você recebe uma palavra do Senhor liberada de livramento. É glorificando o nome dele. O inimigo fugiu envergonhado. Por 7 caminhos fogem os inimigos que se levantam quando o povo de Deus. Toda arma forjada não vai prosperar, nem contra a tua vida, nem contra a tua casa, nem contra a tua família, nem contra o teu trabalho, em nome de Jesus. Amém. Quando ele voltou, sinceramente, para Ezequias já estava bom. Ninguém morreu, Deus matou o exército, o cara foi em vergonha, perfeito. Mas para Deus ainda não estava bom.
Porque a obra de Deus, ela é completa. Ele começa, Ele está ali no meio e Ele conclui. O que você acha que já está bom, o Senhor ainda tem mais para você em nome de Jesus. Só matar o inimigo, só livrar do inimigo foi pouco. Porque Ele não afrontou você, Ele afrontou o Deus a quem você serve. Quando a gente está falando de inimigo, gente, eu não estou falando de gente carne e osso, não. Eu estou falando do inimigo das nossas almas, apesar de aqui ser um inimigo de carne e osso, amém? Que isso fique bem claro, porque não é palavra de vingança, é palavra de livramento em nome de Jesus. A gente precisa entender, lá, quando ele voltou, que ele estava prostrado, adorando outro Deus, ele não falou que o Deus de Israel não poderia livrar Israel? Ele não falou que o Deus dele dava vitória? Ele não falou que nenhum povo foi livrado pelos outros deuses de mão humana? Tem uma coisa, quem serve o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que enviou Jesus Cristo para morrer por nós, quem serve em espírito e em verdade, adora em espírito e em verdade, sempre vai ter Ele a seu favor para livrar em nome de Jesus. Amém. Eles estão acostumados a se relacionar com qualquer tipo de Deus. Eles não estão acostumados a se relacionar com Deus vivo. Ele fugiu da presença do anjo, mas ninguém foge da presença daquele que é onipresente. Enquanto ele estava prostrado, adorando um Deus feito por mão humana, idolatrando, o Senhor vai lá e permite com que os filhos dele matassem ele dentro do templo. Colheita de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem semear, certamente ele colherá. Colheita. E aí, o que aconteceu? Tá bom então, né? Já deu a vitória, matou o exército, o inimigo fugiu envergonhado, matou, agora deu um ponto final. Porque Deus conhece também a intenção do coração do homem. De repente ele estava esperando passar um tempo para levantar outro exército que encontra. Deus botou um ponto final, agora sim um ponto final. Agora o final da história chegou. Não chegou. Todos os povos reconheceram quem era o Deus a quem Ezequias serviu. Vieram pessoas de outros lugares entregando oferta ao Senhor no templo. É isso que o texto diz. Todo mundo reconheceu que Deus é Deus e Ele não mudou. O Deus que livrou do Egito é o mesmo. O Deus que abriu o mar é o mesmo. O Deus que Israel servia que anos depois era o mesmo. Deus não mudou. A geração era outra, mas Deus ainda era o mesmo para dar vitória em nome de Jesus. O nome do Senhor foi glorificado. O Senhor levantou Ezequias. Por que o Senhor levantou Ezequias? Porque no coração do Ezequias não tinha soberba. No coração do Ezequias tinha humildade para reconhecer quando ele precisava de ajuda. Deus não levanta soberbo. Deus resiste ao soberbo. Aliás, a arrogância, a soberba vem antes da queda. Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. Deus pega o soberbo e quebra, e quebra, e quebra, e quebra, até ele reconhecer que Deus é Deus. Você não foi chamado para ser quebrado. Você foi chamado para se quebrantar diante de Deus, para se humilhar diante de Deus. Quem não se humilha diante de Deus, Deus levanta alguém para humilhar, para colocar a pessoa na sua insignificância. Você não precisa disso. O apóstolo Paulo, ele diz que tinha o quê? Tinha o quê? Um espinho na carne. Para quê? Toda vez que alguém tiver, porque eu sou, porque eu acho que acontece, pode ter certeza que logo vai vir uma lutinha para ajustar a persuasão. Tinha um ditado que me falavam que era assim: quer ver aprender a nadar? É só bater a água assim, sabe? Assim, aqui assim. Não, um pouquinho acima da coxa, um pouquinho abaixo da cintura. A pessoa aprende a nadar rapidinho. Entende? Quando bota uma lutinha na vida de alguém, misericórdia, aí lembra da insignificância. Se você lembrar dela todos os dias, se você caminhar com o Senhor todos os dias,
Se você deixar esse altar restaurado e continuar adorando ao Senhor, entregando o teu culto, o teu entendimento, o teu corpo como oferta a Deus, se Ele for o centro de todas as coisas, se você parar de achar que é só orar e entender o que realmente é orar, você vai ver o Senhor te livrando das guerras em nome de Jesus. Você vai ver o Senhor te dando vitória em nome de Jesus. Você vai ver o Senhor te levando a lugares que você jamais pensou que poderia estar. E você vai reconhecer que, humanamente falando, pela sua força, pelo seu jeito, pela tua vontade, você não chegaria lá. Mas foi Deus que te colocou em nome de Jesus. Amém? Amém. Já parei de falar. Pode se colocar de pé que nós vamos orar. Pastora, nós vamos orar por quê? E não me venha falar que você vai só orar, hein? Sangue de Jesus tem poder. Você restaurou essas brechas? Restaurou esse altar? Está tudo certo, e aí o inimigo veio porque você restaurou? Então fecha os teus olhos agora em nome de Jesus e começa a perguntar para o Senhor qual é o reforço que você precisa colocar. Qual é a estratégia de guerra que Ele tem para você? Começa a perguntar para o Senhor se tem alguma situação onde você precisa chamar o exército, o capitão, que você precisa chamar o profeta. Começa a falar para o Senhor aonde eu preciso, Senhor, de mais irmãos me ajudando em oração. Começa a pedir perdão ao Senhor pela idolatria, pela falta de vontade de orar, por ter tratado a oração como só orar. Começa a pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que você pensou que ir para a igreja não adianta nada. Não adianta nada. Se eu não trabalhar, que não vai. Não, tem que trabalhar. Não é pelo teu braço, é pelo braço do Senhor. Amém? Começa a pedir perdão ao Senhor, porque não é você que faz, é o Espírito Santo de Deus através da tua vida, para que o nome dele seja glorificado. Começa a apresentar diante do Senhor a ajuda que você precisa. Fala: Senhor, me ajuda, eu preciso de ajuda. Começa a se humilhar diante de Deus, porque Ele é o teu Deus, socorro bem presente em tempo de angústia. Ele é aquele que te dá vitória, Ele é aquele que dá ordem ao anjo a seu respeito, Ele é aquele que te santifica, que te transforma, Ele é aquele que te restaura, que te liberta, Ele é aquele que muda a história da tua vida em nome de Jesus. Maldito o homem que confia no homem e faz do braço da sua carne o seu Deus. Espírito Santo, nos ensina a confiar nas direções do Espírito. Nos ensina a confiar nas palavras proféticas que saem do teu altar. Nos ensina, Senhor, a confiar em Ti, a confiar nas direções do Espírito. Nos ensina a confiar na Tua palavra. Nos ensina a confiar nas palavras proféticas, nas direções que vêm do alto. Nos ensina a confiar, a descansar em Ti, pois em Ti, o Senhor é o nosso descanso. O Senhor é o nosso descanso, é a fonte de toda a nossa provisão, pois a provisão vem de Ti. Ah, Senhor, se o Senhor não estiver, Tua palavra diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão são os trabalhadores. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, nos ensina a trabalhar, mas trabalhar com o Senhor na frente. Nos ensina a confiar em Ti, Senhor. Nos ensina a confiar no Teu poder, o Teu poder. Nos ensina, Senhor, a confiar no sobrenatural. Ah, Senhor, nos perdoa
pessoa, quantas vezes nós temos agido tanto de forma natural, tanto de forma natural, tanto de forma comum. Nos ensina, Senhor, a andar de forma sobrenatural, pois um anjo somente, um único anjo destruiu um exército inteiro. Este é o poder do Senhor, o poder de um anjo que destrói um único exército, um exército inteiro. O teu poder é este, Senhor. O teu poder é este de 5 pães e 2 peixes alimentar uma multidão. Ah, este é o teu poder. Este é o teu poder. Este é o teu poder do sobrenatural. Nos ensina a confiar no Deus Todo-Poderoso, pois muitas vezes nós queremos buscar explicações, mas um Deus que está acima das leis da física, das leis biológicas, das leis da ciência. O Senhor é sobrenatural, de modo que o Senhor está fora do natural, está além do natural, de modo que eu não posso entender como o Senhor age, de qual maneira, de como o Senhor vai agir. Eu apenas preciso confiar. Nos ensina a confiar em Ti. Nos ensina a confiar em Ti. Nos ensina a confiar no Deus da minha salvação, no Deus que me conhece, o Deus que me vê. Oh, El Roi, o Deus que me vê. Aleluia, no Deus que me vê. Este é o Deus poderoso, o Deus que me vê e que escreveu a minha história muito antes de eu nascer. Nos ensina a confiar em Ti, Senhor. Nos ensina a confiar no Seu poder, pois o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando não temos nada, é quando temos tão pouquinho que nem damos crédito, é neste momento que o Senhor aparece e o Teu poder se aperfeiçoa naquilo que nós não podemos, naquilo que nós não conseguimos, naquilo que nós já demos por errado, naquilo que nós já demos por perdido. Por isso, Senhor, faz obra poderosa nesses dias. Há um tempo de grande abundância. Guarde isso. Há um tempo de grande abundância, de grandes coisas extraordinárias. Mas eu preciso crer. Eu preciso crer. Coisas sobrenaturais estão aguardando. Para alguns, guarde bem isso que eu vou falar. Para alguns de nós, o sobrenatural vai acontecer na medida em que você rasgar o teu coração. Na medida em que você rasgar e se humilhar na presença de Deus, o sobrenatural vai acontecer, entendeu? Porque se o sobrenatural acontecer num coração orgulhoso e soberbo, esse soberbo e esse orgulhoso vai achar que foi ele que fez. Vai achar que foi ele quem conquistou. Sabe por que Deus não deu vitória? E muitos covardes ficaram diante do exército de Israel, diante do exército lá dos filisteus, em 1 Samuel 17, com Golias. Porque a diferença deles é que eles estavam indo na força deles. Mas o próprio Davi, Deus só estava aguardando alguém como Davi, em dizer: você vem contra mim com lanças, com escudo, com a espada, eu porém vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Eu porém vou contra ti, não no meu nome, mas no nome do Senhor dos Exércitos. Ele é o Senhor
Por que os outros não venceram guerra nenhuma? Não foi Davi que venceu o gigante, que derrubou. Foi Deus que derrubou o gigante. Se Davi tivesse tacado a pedra longe, o Espírito Santo teria... Opa, essa pedra está vazando. Teria tacado a pedra para trás, a pedra viraria e acertaria a cabeça do gigante. É aí que está a diferença. Então, para muitos, porque Davi tinha um coração sincero e humilde na presença de Deus, e sabia que quem dava vitórias a ele era Deus. Então, coração humilde e sincero e quebrantado, rasgar o coração, esse é o segredo para muitos de vocês e nós que estamos aqui para vermos o sobrenatural de Deus acontecer. Para outros, para o sobrenatural acontecer, você precisa ter um coração liberal, coisa que você ainda não tem. Você pensa que você tem, mas você ainda não tem. Porque se você tivesse muito recurso agora, o teu modo de agir, a tua maneira, a tua forma de se relacionar com as pessoas já seria diferente do que você age hoje. E hoje muitas coisas já se revelam no teu comportamento, você não tendo nem muito. Certo? Eu estou falando isso como profeta de Deus. Então, o sobrenatural vai acontecer quando você levar o teu coração diante do Senhor e começar a ser e ter um coração liberal, porque Deus quer usar muitos de nós que estamos aqui para abençoar pessoas no reino, para abençoar missões, como nós falamos, para ser um instrumento de Deus nesta terra, não só aqui no Campo Limpo, não só no Brasil, mas na África, até os confins da terra, para que esta palavra de vida e de poder chegue nos quatro cantos da terra através do teu recurso. Aleluia. Eu estava ali sentadinha, eu vou entregar do jeito que eu recebi. Se para ter o teu relacionamento você precisa esconder, mentir, quebrar princípios, ferir as autoridades que são estabelecidas na tua vida, então esse relacionamento não é de Deus. O relacionamento que vem de Deus, ele não precisa ser escondido. No relacionamento que vem de Deus habita o Senhor, que é o Espírito Santo da verdade, não precisa ter mentira. Deus, ele nunca vai quebrar um princípio espiritual para estabelecer um relacionamento. Nunca, nunca. Ele nunca vai te colocar de maneira de ferir princípios, seja ele qual for, da palavra, com o Senhor, com aqueles que são, não vai trabalhar hoje não, vamos se encontrar não sei aonde. Na boa, precisa pensar para saber se é de Deus. Precisou ferir princípio, seja ele qual for, não é de Deus. Melhor às vezes é deixar ir, abrir mão, do que insistir em algo que já fere os princípios no começo. Tudo que está oculto não é de Deus. Deus não trabalha no oculto. O que Ele vai fazer, a parte que cabe a Ele, é dele. Aquilo que Ele revela é para o homem. Então vamos lá. Vou dar um exemplo. Para José, ele deu um sonho, mostrou o que ia fazer. No processo, ele foi mostrando ao longo da caminhada. É assim que é com Deus. Porque Ele é o onisciente, não a gente. Como é que eu vou andar em aliança com meu marido? Se tem uma coisa que eu acho muito legal na nossa história, é a seguinte: o dia que ele achou que era eu mesmo, era eu mesma a pessoa que ele queria assumir e casar com essa loucura toda, é mais doido que eu. Essa carinha bonitinha assim, ó, mas é mais maluco que eu. Ele assumiu para mim
Ele assumiu para os pastores, Ele assumiu para a igreja. Todas as vezes que alguém nos perguntava, nós falamos: não, ainda não somos, estamos aguardando. Quando o tempo se cumpriu, o Fauner, o Nico, a Paty, o Fê, que não está aqui, é testemunha disso, a Valéria também que não está aqui, é testemunha disso. Quando o tempo se cumpriu, que liberaram a gente para namorar, a gente não namorou, a gente noivou. Porque a gente já tinha se conhecido. Se conhecido assim, se conhecido. A gente esperou tanto tempo que eu conhecia a pessoa do Diego, que eu conhecia a minha pessoa. Tinha um encontro de casais. Nós nos derramamos como oferta. Os alimentos, cismaram que tinha que ser pizza, então nós entregamos pizza de oferta. Algumas conquistadas, outras ofertadas. Ali nós selamos o nosso namoro, porque a gente não precisava de muita coisa, a gente precisava da bênção de Deus. E tudo que eu selo no altar, eu selo com oferta, eu entreguei oferta diante do Senhor. Assim que tudo que era humano se desenroscou, 30 dias depois a gente estava no cartório casando. E quando as pessoas iam perguntar, nós se assumimos: nós estamos aguardando o tempo para casar. Tem coisa que está escondida. Tem relacionamento que você precisa se esconder. Se esconder para se relacionar. Esconder a pessoa na tua casa. Esconder as conversas. Esconder. Se você precisa esconder, já sai fora. Mas, olha, vou falar para jovens, né? Você precisa desobedecer seu pai. Pula fora. Como é que vai ser teu marido estar incentivando você a ferir um princípio espiritual? Não, vamos transar porque depois Deus perdoa. Toma vergonha na sua cara. Preserva o teu futuro em nome de Jesus. Não, mas é só um abraço mais forte. Vai abraçar o cacto mais forte e depois a gente conversa. Pegando assim porque eu abracei o cacto. Tira os espinhos, né? Tem espinho aí que é só Deus e você que vai tirar, porque não bota a mão. Entende? A gente precisa entender essas coisas. Se está te levando ao erro, pula fora. Tem relacionamento. E quando a gente está falando de relacionamento abre um leque. Relacionamento que te leva a ferir a aliança com Deus, que diz que não tem nada demais. Gente, cuidado, porque é um indício que vem de Satanás. Não tem nada demais o que é que tem. Eu nunca vi nenhuma condição onde começa, imagina, você acha que Deus vai... Isso para mim é papo de serpente. É fácil de identificar um papo de serpente. Mas sabe o que você não identifica? Que você está com vontade de entregar essa carne ao espeto do churrasco. Faz isso não. Deus aí tem gente ainda que fala assim: mas sabe por que é isso? É porque a Cristiane contou minha vida pro pastor. Primeiro que a Cristiane é muda. Para tirar uma palavra da boca da Cristiane, só o sangue de Jesus. Ou pessoa monossilábica, tudo bem, tudo sim, não, Cristiane na boca, pelo amor de Deus. Né? Então, possível. Segundo, José está lá, Fauner está lá, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir. Dá tempo de fofocar da vida de alguém? Coitado, se for assim, José está sabendo da vida de todo mundo, né, José? José, você guarda essa língua, José. O Fauner está de casa. O Fauner sempre está lá em casa. A gente precisa entender. Aí você pensa assim, que está faltando relacionar-se com o Senhor Criador. Está faltando se relacionar no mundo espiritual. Está faltando se relacionar com essa palavra. Mas eu já me relaciono demais. Esse é o problema. Você pensa que você faz demais. Esse seu demais é pouco, é nada diante de Deus. Eu tenho que sentar para aprender, gente.
Eu vou sentar para aprender minha vida toda. E eu vou passar a eternidade aprendendo, porque eu vou aprender a eternidade adorando, eu vou passar a eternidade servindo ao Senhor, porque uma vida é pouco para servir um Deus tão maravilhoso e grandioso e poderoso. Então é pouco mesmo. Aí a gente pensa que está fazendo demais, fazendo nada. Recado dado, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a rica consolação do Espírito Santo da promessa seja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Abre mão daquilo que não vem de Deus para a tua vida, em nome de Jesus.